Pronto, bom dia. Estávamos só aguardando o retorno do Marcílio. Vamos lá. Ó. Hoje a gente vai verificar a questão de que é domínio e hospedagem, né? E como as outras pessoas vão ver no nosso site. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? Como é que a gente vai colocar nosso site na internet, quem consegue acessar e tudo aí mais. Então, para ilustrar, a gente vai usar esse diagramazinho aqui, onde o computador A vocês consideram o computador de vocês, o computador B de algum colega, né? O C de outro colega, e o S, o servidor, onde a gente vai hospedar nossas coisas, nosso material. DNS, para quem não lembra, né, nada mais é do que uma tradução. A gente sabe que o computador ele só enxerga números, então ele enxerga o número IP. E o DNS ele transforma as palavras que a gente digita, por exemplo, Facebook, www.facebook.com, nos números. Ele faz essa transformação do que a gente digita, né, que é o nomezinho do site, para o servidor IP, para o endereço IP da máquina, do servidor ou de outro computador. Então ele faz essa transição, ele pega o endereço IP que o servidor manda e transforma no nome, ele pega o nome que a gente escreve e transforma no endereço IP. O NS faz basicamente isso. Né? Então, a primeira situação, vamos dizer que quando a gente cria um site, a gente cria os arquivos no nosso computador, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é quando a gente acessa um site de fora, o que é que ele faz? Vamos supor que eu quero acessar o site lá do Gustavo Guanabara, lá do GitHub. O que é que ele faz? Eu escrevo lá gustavoguanabara.github.io e aí o DNS ele faz a transformação, né? Ele pega lá esse númerozinho aqui, transforma no endereço IP e vai atrás do servidor. Então ele vem lá, pega o meu HTML, meu CSS que está no servidor, né? E do servidor ele devolve para mim. Beleza? Então, quando eu quero acessar algo de fora, quero acessar algo do servidor, a página não está na minha máquina, ele faz esse processo. Eles pegam informações lá do servidor. Outro é quando está guardado no meu computador, né? Aqui é simples, está no servidor e eu consigo acessar. Mas se não está no servidor, está no meu computador, eu fiz um site aqui, criei uma página de HTML, CSS no meu computador. Como é que a galera acessa? Não adianta botar o IP, a gente verificou lá que é o IP location, eu consigo verificar o IP da máquina. Não adianta colocar o IP que a gente não consegue acessar. Vamos supor que esse computador A aqui é do Jonathan, o Kaique, que é o B, e a Elaine, elas não vão conseguir visualizar o site do Jonathan. Por quê? Porque o site do Jonathan não está na internet. Não adianta botar lá, o Jonathan disse que quer botar o site dele lá, Jonathan 25. Não adianta acessar o Jonathan 25, o DNS não vai descobrir que é o site dele. Não está hospedado, né? Não está na internet, por assim dizer. Então, eles não conseguem ter acesso. Por mais que no meu servidor, na minha máquina, esteja um HTML e CSS. É claro que eu posso criar um servidor e hospedar minhas coisas na internet, num servidor local, né? Só que acontece, quem aqui vai deixar o computador 24 horas, 7 dias por semana, direto ligado para que a galera acesse o site, certo? O Yuri, por exemplo, ele não vai deixar o computador dele ligado sempre, porque a mãe dele vai dar uns carão, né? Para que ele possa estar acessando, para que o Adrian, o Marcílio possam estar acessando o site que ele criou. Então geralmente a gente contrata serviços de hospedagem e de domínio para isso, né? A gente deixa aí na nuvem, o pessoal fala, nos data center, né? Não vai, a mãe do Yuri vai brigar, meu filho, desliga isso aí, passar a noite todinha ligado. Não, meu filho, a energia vai dar altíssima. É desse jeito. A mãe aqui dá. Então, é mais ou menos assim. Então, a gente vai contratar serviço de hospedagem para que isso aconteça. E também questão de segurança. Se o Yuri ele criar no computador dele e deixar hospedado no mesmo computador, claro que a gente sabe que sites sempre estão sendo atacados, né? Então, o que acontece? Vai ser atacada a máquina dele, pode ser que o computador dê defeito, e aí já era tudo, entendeu? Aí, ó, o notebook não tá mais, imaginou 100 mil acessos, aí o computador do Yuri para de ligar? Complicado. Então, geralmente, a gente faz uma hospedagem disso, a gente vai ver isso. Temos outra situação que é guardado em outro computador, né? Guarda-se em outro computador, por exemplo, o Marcílio aqui, que é o A, ele quer acessar o da Maria Clara, que é o B. Só que ele não consegue acessar, pelo mesmo problema que o Yuri estava tendo, né? Não está hospedado, está local, então ele não consegue ter esse acesso. O DNS não faz essa configuração, ele não altera,
Por mais que ele saiba o IP dela, não consegue. Claro que existem algumas ferramentas que a gente consegue fazer isso. Com o TeamViewer, por exemplo, a gente consegue criar uma VPN que eu consiga acessar. Mas, em teoria, né, assim, na realidade, a gente não vai fazer esse tipo de acesso. A gente vai hospedar o nosso site em algum site de hospedagem gratuito, a princípio, para que a gente possa fazer esse acesso. Beleza? Então, nosso site só vai funcionar se tiver em um servidor, né? O que que acontece? Aqui está o nosso domínio, por exemplo, aqui é Gustavo Guanabara, mas podia ser Adrian Melo, né? adrianmelo.github. O DNS vai ler isso e vai acessar o servidor, e no meu servidor é onde vai estar lá hospedado, onde vai estar guardado o meu HTML e meu CSS. Então é como se o Adrian fizesse o site dele na casa dele, subisse os arquivos por um servidor de hospedagem, né? E lá que ficasse o HTML e o CSS. Então, o que é o domínio? Domínio nada mais é, a gente vai verificar, a gente vai estudar um pouquinho, é o endereço, é o nome do site, né, que a gente fala. Então, esse domínio a gente também tem que contratar, porque tudo na vida é pago. A gente também tem que contratar para que o Yuri digite lá adriamelo.github e consiga acessar os arquivos do Adrian, certo? Então, os arquivos dele, pode até criar no computador, mas no final ele vai fazer um upload para o servidor. Professor, eu posso botar no Google Drive funcionar? Não, o Google Drive ele não faz isso, tá? Ele não hospeda. Por quê? Porque tem todas as configurações que a gente vai verificar para poder fazer uma hospedagem corretamente. E aí o DNS consegue achar. Eu vi mais lá na frente. O que é um domínio, né? Deixa eu pegar alguém aqui para ler. Quem tem mic aí, fácil. Eu, Pronto, vai. Lê aí para mim, David. domínio. O domínio é o nome único que vai conseguir identificar o seu servidor ou as suas páginas. Para conseguir o domínio, você deve pagar pelo direito de usá-lo por um período mínimo de um ano. Nome único, pago anualmente vários TLDS. TLD, TLDs. TLD já já eu explico para vocês o que é. É o tema do próximo tópico, mas vamos lá. Ó. Ele diz que o domínio é um nome único. Não existe sites com dois nomes. Ninguém digita aqui Facebook e vai parar em outro site, entendeu? A gente geralmente tem um nome só que a gente consegue achar, então ele é um nome único. Eu preciso comprar esse nome na internet. Não sei se vocês sabem, existiu uma polêmica que era do Battlefield 3, né? O Battlefield 3 foi o COD, não lembro. Mas foi o Battlefield, se eu não me engano. Aí, o pessoal comprou o domínio Battlefield 3 e mandava para a página do Call of Duty, certo? E aí tem todo um negócio, vamos Foi o trocar, Battlefield. não foi? Aí, então tem isso. Um domínio é um nome muito importante. Nome único, só vai existir aquele domínio. Ah, professor, mas eu digitei e fui parar em outro. Você digitou errado, certo? Ou você digitou o nome errado. Ou uma letra, ou esqueceu uma barra, ou um O a mais, e por aí vai. Pagamento anualmente. Geralmente a gente paga o ano todo, porque isso é mais barato. Porque a gente compra esse nome na internet. Né? Existem servidores, sites especializados que disponibilizam domínio. Então eu checo lá se o meu domínio já existe ou não. Aí eu vou lá, digito e tal, faço a contratação de um domínio. Ver se eu pego aqui para vocês. Mas é muito caro, professor. Não, é baratinho. Domínio é barato, certo? Melhor site de hospedagem aqui. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui para vocês. É barato, tá, gente? Comprar um domínio, um nomezinho é barato. É mais caro para hospedar o site do que comprar um domínio. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Ó. Esse site aqui é o Hostinger. Ele vende tanto a hospedagem como domínio. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, R$ 3. R$ 3 lá é dinheiro, mano. Isso aí eu devo gastar de comprar lanche na escola. Beleza? Dá direito a quê? A um site, uma conta de e-mail, uma banda, certificado e alguns recursos de alocação. Quanto mais coisas tiver, mais caro fica. Né? Mas não é caro, não. É baratinho uma hospedagem. Ou, desculpa, uma contratação de um domínio. Viu? E tem alguns sites que dão domínio grátis. Né? A gente pode pesquisar e tal, que eles dão alguns sites que dão domínio grátis. Posso criar meu sitezinho lá e tal.
Geralmente é pago anualmente. Por quê? Porque é mais barato. É melhor eu contratar por um ano do que ficar pagando todo mês. Beleza? A gente vai ver já já o que é TLD. Deixa eu chegar lá. Exemplo de domínio: cursinvideo.com, faet.rj.gov.br, né, github.io, universidadedobrasil.edu.br, facebook.com.br, meet.google.com, né? Isso aí são vários exemplos de domínio que a gente pode estar utilizando. Ó, se vocês notarem, a gente tem várias terminações. A gente tem .com aqui, .gov.br, .io, .edu, certo? Essas terminações indicam tecnicamente o site é uma instituição comercial, governamental, educacional, ONG, artística e por aí vai. Ou seja, através dessas terminações, eu posso dizer de quem é o site, de quem ele se refere. Gov é governamental, .com é comercial, certo? Posso dizer que o .edu é para educação, chamado TLD. A TLD ela identifica isso. Antigamente não existia, era tudo .com. Mas hoje em dia já tem essas nomenclaturas que a gente pode identificar qual é o fim do site, certo? Do que para que o site existe, para que ele se refere. Quando eu sei que é .com, eu sei que ele é um site comercial, né? Quando eu sei que ele é um .edu, é um site educacional. Independente do que está entrando no site, só de passar o endereço, só de pensar que universidade, vamos supor que não fosse Universidade do Brasil, fosse lá amor e paixão.edu.br. Amor e paixão não me diz nada, mas o .edu eu sei que ele é um site educacional. Dá para vocês entenderem? Né? Então, o que é TLD? TLD indica, geralmente, países são chamados de top level domínio, de que um domínio se refere. Existem dois tipos de TLD, que é o GTLD, que são TLDs genéricos, sem indicação de país, né? Genérico, .com, .net, .gov, que é governamental, .org, que é de organizacional, .io, .ifo, .online, Story, que é de lojas. O .com é porque o com é de comercial, já a gente vai entender o que é o Gmail, certo? E na criação de Gmail, que coloca gmail.com no final, isso tem outro nome? Tem, a gente vai ver como é que toda a estrutura da URL funciona. E aí eu tenho aqui, ó, CCTLD, né, que são designação do país, contra o código. Alguns domínios são do tipo são.com.br. O S, esse edu.es significa o quê? Que é um site educacional dos Estados Unidos. FR, França, JP, Japão, e por aí vai. O K, que é da Inglaterra, né, que é dos países. Então, essa nomenclatura, pelo ponto alguma coisa, o ponto .br, que a gente é acostumado, porque é um site feito no Brasil, então é um site brasileiro, a gente consegue saber da origem do site. Para vocês terem ideia, tem um país, que se não me engano é Tuvalu, a denominação dele é .tv, né, .tv. Então, a maioria das empresas de televisão compraram domínios lá para que tenha a terminação .tv. É tipo como fosse assim, ó, Globo.tv, entendeu? Mas não era porque é .tv de televisão, é TV do país, ok? Então, também nos teme isso, né? Que não é .com.br, lá era no caso assim, ó, .com.tv. Não, compramos TV porque é TV e tal, mas é a galera, existe muito. Domínio é algo importante, porque um domínio pode não valer nada. Hoje, vamos supor que o Gabriel, ele criou um site chamado lá, diz um site aí, Gabriel, um nomezinho estranho, vai, usa a imaginação. Gabriel. Gabriel. Netplay, né? Pronto, ó, controleremoto.com. O Dave criou lá controleremoto.com. Lá na frente existe uma empresa chamada de controle remoto com muito dinheiro. Ela quer lançar um site e aí ela não consegue usar o controle remoto.com porque ele já pertence ao David. Então, algumas empresas ela vai e compra esse domínio do David. Paga 20, 30, 50 mil e por aí vai. Isso acontece muito somente em questão de jogos. Às vezes a empresa ela quer, por exemplo, Battlefield, né? A Netflix. Em vez de ela comprar a Netflix, ela compra a Netflix 1, 2, 3, uns variados, exatamente o que acontece.
Existe um crime na internet que é você copiar o site, mudando pouquíssimas coisas na URL, né, no endereço do site, e aí ele direciona para um site errado. Para as empresas não terem esse tipo de trabalho, de assim, não, gente, nosso site é esse, tá, ela compra outros domínios com um nome parecido. Fogo nos machistas, entendeu? Então, tipo, vamos supor que esse fogo nos machistas fosse esse endereço aqui, ó. Eu troquei uma letra, certo? Então, o que a empresa faz? Ela compra diversas formas de escrita, diversos domínios, exatamente para que a galera não erre. E aí, quando eu digito Fogo dos Machistas com X, eu direciono exatamente para o meu domínio principal, ok? Então, se vocês digitarem, ver alguma coisa errada, vocês vão verificar muito isso, né? Muito acontece também, muito site de compras. Quem nunca clicou naquele celularzinho da Americanas que aparece lá no Facebook, né? O meu iPhone custando R$ 500. Vocês já viram muito isso? Uma promoção muito boa, muito. Geralmente, quando você vai no site, o site é igual ao site da Americanas, mas se tu pegar o URL, o endereço lá em cima, tem uma palavrinha ou outra, ou um domínio, né? Uma TLD, GTLD, diferente. Por quê? Porque não é o mesmo. Eles fazem isso para enganar as pessoas, então tem que tomar muito cuidado. Hospedagem. No momento em que você começa a desenvolver seu site, seus arquivos estão no PC da sua casa. Isso aí é normal. A gente sempre começa fazendo em casa, então tá lá, ou na minha casa ou na minha empresa, né? Se eu estiver trabalhando em alguma empresa. Para manter seus arquivos acessíveis, você precisa contratar um plano de hospedagem. Então, a hospedagem tem que ser contratada. Espaço para armazenar os arquivos, não é só os arquivos do site, não é só HTML e CSS. É se eu tiver um PDF no site, é se eu tiver um arquivo de música, tudo tem que ser hospedado, tudo tem que estar disponível. E quando eu contrato uma hospedagem, eu tenho que verificar o espaço que eu vou ter disponível. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a nossa amiga Genise, ela vai fazer um site de música e ela vai ter lá milhares e milhares de arquivos de música. Ela tem que verificar se o espaço de armazenamento comporta a quantidade de músicas que ela quer colocar online. É um espaço bem menor do que o site do Gabriel, né? Que ele vai simplesmente colocar apenas textos, entendeu? Memória, recursos, né? A linguagem de programação também tem que ser verificado. Bom dia, Genísio. Também tem que ser verificado, porque nem toda hospedagem, quando eu vou fazer uma hospedagem no site, eu tenho que saber que linguagem de programação aquela hospedagem trabalha. Se ela trabalha com PHP, com Ruby, com Java. Por quê? Porque se ela não trabalhar, eu vou criar meu site ou meu sistema de internet baseado naquela linguagem e não vou conseguir subir naquela hospedagem. O que é mais de recurso? A quantidade da banda já vira aqueles sites que a gente tenta acessar e fica caindo direto, é porque a largura da banda do site não suporta a quantidade de acessos. Então, ou eu tenho que aumentar o meu pacote, ou eu tenho que contratar outra hospedagem, né? Aí tem que ser verificado. Ah, é sempre ou não é? E professor, Oi. aí contratando outra hospedagem, vai, tipo, mudar o site, tipo, vai dividir ele em dois? Não. Se eu contratar outra hospedagem, lembra que o domínio é que dá o endereço do meu site? Sim. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Vou pegar aqui o exemplo do Fogo nos Machistas, né? O endereço do meu site, o que as pessoas conhecem é isso aqui, ó. Fogo nos Machistas, certo? E onde ele está hospedado pode ser outro endereço, porque o que acontece? A gente não coloca um endereço IP, né? Não é Aham. um endereço IP. O endereço IP eu posso mudar. O que o usuário vai digitar, não. Deu para entender? Eu não resisto né, ao domínio, o domínio não é um único. É como se eu dissesse assim, ó. Toda vez que você digitar Fogo nos Machistas, você vai para esse endereço aqui, certo? Vamos supor que eu mudei minha hospedagem, eu continuo com o mesmo domínio, que o domínio é o nome, né? E mudei minha hospedagem, está em outro endereço. Então, quando você digitar agora Fogo dos Machistas, você vai para esse aqui, ó. Deu para entender? Entendi. E às vezes o próprio sistema de hospedagem ele tem pacotes maiores. Vocês não viram lá que o mais barato não era R$ 3, né? Já eu vou repetir, David. Não viram que era R$ 3 mais barato? Então ele diz assim: ó, se tu contratar a hospedagem de R$ 20, tu consegue aumentar a largura da tua banda, tem mais alguns recursos. Então tu só faz mudar e continua com o mesmo endereço IP.
Por que mudei? Porque aí eu mudei o meu serviço de hospedagem. Vamos supor, eu estou na Hostinger, né, que a gente está vendo lá, e eu saí da Hostinger e fui para a Hostnet. Como são hospedagens diferentes, meu endereço IP pode mudar, beleza? Porque mudou onde eu estou hospedando meus arquivos. Geralmente, as empresas de hospedagem, elas contratam um espaço em algum data center, e aí elas vendem esses espaços para a gente, né? Tem hospedagem gratuita? Tem, certo? Só que elas são bastante limitadas. Quando vocês tiverem mesmo o site de vocês e colocarem no ar, vocês vão pagar por elas. É claro que tem gente, tá? Isso aí é tudo que vocês tratam com o cliente. O David, ele pode dizer o seguinte, ele está vendendo o site dele, aí ele diz o seguinte, ó, é R$ 2.000 para me criar o teu site e hospedar ele. Mas ele pode gastar ali na hospedagem R$ 50 por mês, ok? Só que ele vendeu o site por 2.000. E aí ele pode dizer, tipo assim, ó, para me fazer a manutenção e tal, eu cobro 500, posso 200. E numa só hospedagem, como eu posso ter vários domínios, a gente vai ver aqui, deixa eu pegar uma assinatura aqui da HostGate. Vou botar aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aqui que por R$ 8 eu posso ter 100 websites? Sim. Então eu posso ter 100 sites aqui, né? Pagando R$ 8. Ele pode criar, por exemplo, 50 sites a R$ 2.000 e hospedar todos aqui. Entendeu? Numa hospedagem só. É claro que o ideal é que cada empresa pague sua própria hospedagem. Por quê? Porque quem tem direito à hospedagem tem direito a um painel de controle. Que aí, por exemplo, a empresa Fogo dos Machistas, né? Tá lá hospedado. E aí o outro lá, que é Fogo nas Feministas, por exemplo. Vai, hospeda lá, tu dá o acesso ao painel de controle, ele vai apagar o site dos outros. Então, tem que verificar essa questão do acesso. O ideal, certo? É que cada empresa, cada site que vocês criem, eles estejam hospedados numa conta única. Por quê? Porque se a empresa quiser aquela conta, você entrega para ele. A empresa acabou a manutenção. Olha, David, eu não quero mais que você dê manutenção no nosso site. Então a gente quer o usuário e senha lá de onde está hospedado, que nós mesmos vamos pagar a hospedagem, vamos mudar os arquivos e tudo mais. E aí ele passa o usuário e senha. Agora já pensou que o David, junto com o Fogo nos Machistas, tem outros mais 80 sites lá dentro? E aí ele vai dar acesso para uma pessoa que ele nem conhece? Deu para entender mais ou menos? É como se ele estivesse dando acesso do computador dele, né? Então, questão de hospedagem. O que é, ó, isso aí eu digo porque eu tive um caso do amigo meu, né? Ele pagava para um programador R$ 2.000 mensais para que possa o site ser hospedado. Vocês viram que o site não custa tudo isso, né, para hospedar. Pagava R$ 2.000 mensais. E aí o programador ele cobrava de diversas empresas 2.000 para poder hospedar os sites. Só que ela hospedava num lugar só, né? Ele hospedava só num único lugar. E aí, quando a empresa pediu, ele não quis dar o acesso, certo? Só que o acesso é da empresa, pessoal. Isso tudo tem que ser negociado em contrato. Tem que deixar claro, certo? Você deixa claro. A Michelle, certo? Ela diz para a empresa dela que ela tá lá, que o site vai ser hospedado junto com outros sites e por isso que ela vai cobrar mais barato. Ao mesmo tempo que a Genise, ela esconde essa informação, então pode dar um problema lá na frente. Então joga em limpo. Diga assim, ó, meu filho, vocês podem cobrar mais caro, por exemplo, você viu de hospedagem quando a gente viu ali, vamos supor que é R$ 20. Eu posso cobrar 40, 50? Posso, eu tenho conhecimento, certo? Diz assim, ó, eu vou estar cobrando R$ 50, tanto da hospedagem, tanto para me dar manutenção lá, para me verificar se os arquivos estão ok, coisa e tudo mais, viu? Então, deixem claro para o cliente, para que o cliente não se sinta enganado. Quem aqui nunca foi num lugar, fez negócio com alguém, sentiu enganado? Quem é enganado nunca mais volta, não é assim? Ninguém gosta de ser papel de trouxa, então não façam os outros de trouxa. O que é uma URL? Lê aí para mim. David. O David tá valendo. URL.
O URL é o endereço de um recurso disponível em uma rede, seja rede internet ou intranet, e significa em inglês Uniform Resource Locator, e em português é conhecido por localizador padrão de recursos. Pronto, a URL é tudo isso aqui, pessoal. Certo? Isso aqui é toda a URL. Quando eu quero, que a URL não é exato que o endereço do meu site, né? Se eu digitar www.github.com/Gustavo Guanabara e vou entrar nesse endereço. Só que esse endereço a gente pode ler ele fragmentado, né? Por exemplo, o www nada mais é do que um subdomínio. O GitHub é que é meu domínio, certo? O .com é uma TLD que a gente verificou lá atrás, né? Que é de comercial. O barra, o que vier depois da barra é o caminho. Porque o que acontece? Quando a gente cria um site, ele é criado dentro de pastas. Então, é como se eu entrasse dentro de uma pasta. Se você acessar o computador de vocês aí, e for em qualquer lugar, ele vai colocar lá em cima, a pasta que vocês estão acessando, tiver uma pasta dentro dessa, vocês vão colocar uma barrazinha e por aí vai. Por exemplo, o champ vai estar isso aqui, ó. O meu disco local C, dentro do champ eu tenho a pasta htdocs. É a mesma coisa para a internet. Por quê? Porque nada mais é do que um espaço físico que ele vai estar. Então é como se eu tivesse a pasta do GitHub, né? E dentro da pasta do GitHub eu tivesse uma pasta chamada Gustavo Guanabara. E se tivesse dentro da pasta Gustavo Guanabara, tivesse outra pasta, barra, outra, por aí vai. Deu entender? Isso aí é o meu caminhozinho. Então eu vou ter sempre o que vier primeiro é meu subdomínio. É claro que existe alguns sites que não terão subdomínios, né? Depois é o meu domínio. Depois do meu domínio vai ter sempre a minha TLD. Pode ter mais uma? Eu posso ter, podia ser o quê? .com.br. Então eu tenho o quê? Duas TLD, né? Tanto a .com quanto a .br. Depois o meu caminho. Isso, exatamente. Facebook aqui é meu domínio, .com minha TLD e o david.mesquita.tal não sei o que é o meu caminho, certo? Exatamente. É essa a nomenclatura que a gente tem. Agora se eu tiver só isso aqui, ó, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o meu domínio, que é o Facebook, e a minha TLD, que é o .com. Deu para entender? Porque ele é meu subdomínio. Eu tenho outros subdomínios, certo? Por exemplo, do Google eu tenho imagens.google, que aí imagens é meu subdomínio e o meu domínio principal é do Google. É um subdomínio. É só para dizer que ele pertence a vários outros www, digamos assim. Aqui para mim, o que é que a gente tem? Vai. Façam aí para mim o que é domínio, o que é subdomínio. Digam aí. O Gustavo Guanabara aí é o caminho, né? O Gustavo Guanabara é como é domínio, www. Que não aparece é o Ah, subdomínio. é verdade, é o domínio. O ponto GitHub é o resto aí que eu esqueci agora o nome. E o IO é o domínio. LCD. TLD. É o TLD, mano. Tô confundindo todinho aqui. IO é TLD, Gustavo Guanabara é o domínio. E o GitHub é. É o que, mancho? Pera aí. Domínio. Ah, não, mano. Domínio é o Gustavo Guanabara, o nome aí. O que é o Gustavo Guanabara, pessoal? Domínio? O caminho. O GitHub é o domínio, certo, Nicole? O GitHub é o domínio. Se o GitHub é o domínio, o Gustavo Guanabara é o quê? Caminho, né? Não? É o caminho. Não, É o subdomínio. a URL é tudo isso aqui. gustavoguanabara.github.io é a URL. Gustavo Tudo isso aqui Guanabara é é a o URL. subdomínio. Pronto, Gustavo Guanabara é o subdomínio. Tudo que vier primeiro é o subdomínio. Depois dele é o domínio, depois é a TLD. Certo? Beleza? Não tem www aqui, então www não é um subdomínio, porque não tem ele. Deu para entender? Eu posso, se eu não estou colocando www no meu endereço, então eu não tenho, ele não pertence ao subdomínio www, ele pertence ao subdomínio Gustavo Guanabara. Ok? Porque o meu domínio é o GitHub.
Ele não tem caminho. Por que ele não tem caminho? Porque ele não tem uma barra aqui e não tem um restante. Eu nunca vou trocar, ó, essa ordem aqui. Eu nunca vou trocar, ó, essa ordem aqui de lugar. Beleza? Eu nunca vou trocar essa ordem aqui de lugar. Se vocês pegarem um Meet, tem o endereço aí do Meet, ó. Vou pegar aqui da aula. Vou botar aqui para vocês. Vamos lá. O que é esse HTTP aí? O que é? É o subdomínio. Não é. Não é? Não. O HTTP aí, gente, é o protocolo. Certo? HTTPS é o protocolo, né? O que é o subdomínio aí? O Meet. O Meet é o subdomínio. Viram que não tem www? Sim. Aí o ponto Google, né? O Google é o quê? Domínio. Ó, e o ponto .com? É o TLD. Pronto. E o TGO-JVUN, por aí vai. É o caminho. É o É o caminho. caminho. Pronto. Certo? Deu a interrogação e usa é a autentificação. Mas notem que nem sempre vai pertencer ao subdomínio www. Pode pertencer a outros subdomínios, certo? Aqui, no caso, o meu subdomínio é o Meet. Então, sempre vai ter essa ordem. Primeiro vai ser o sub, depois o domínio, depois o TLD. Vou pegar aqui outro site. Pegando. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Do mesmo jeito. www é o quê? Protocolo? Subdomínio. Não, protocolo. Filho. Não. Não é não? O www é o subdomínio. O É o subdomínio, HTTPS é o É o protocolo. protocolo. Tô confundindo, mas eu tô anotando aqui. Vai dar certo. Aí depois, Instagram é o quê? É o domínio. Domínio. .com TLD TLD. e a Clara.batista19. é o caminho. É o É o caminho. caminho. Pronto. Basicamente sempre é isso. Se eu não colocar o www, ele acessa, ou www.TPS, ele acessa do mesmo jeito, que é o protocolo, certo? Sim, é sempre esse padrão, certo? O API é o subdomínio, o WhatsApp é o domínio. Sempre, 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 sempre. Certo? Vai ser sempre um sub, um domínio, um TLD e o caminho. E a junção de tudo isso é a URL. É claro que eu posso ter aqui, ó, por exemplo, vou botar aqui. Então, exemplo. O Instagram é o domínio, o .com é TLD e o K é o quê? Como é que é, professor? Esse novo aqui, esse UK.K é o quê? Não, não é o caminho. TLD. TLD. É a TLD do país lá. Isso, a TLD do país. Caminho, exatamente, sempre vai ser o que é depois da barra, certo? Caminho sempre vai ser o que é depois da barra. Eu posso ter mais de um TLD, né? Mas o caminho sempre vai ser depois da barra. A gente só vai ter um subdomínio, só vamos ter um domínio, e o que vier depois é TLD. E depois da barra é caminho, ok? Isso é importante por quê? Porque a gente tem que saber como é que o nosso site vai estar hospedado, como é que a gente acessa, como é que a gente verifica isso. Isso também é bom para quem quer trabalhar com hacking, invasão. Então a gente tem que saber quantos níveis de pasta tem, nível de acesso, tipo de coisa. Tranquilo? Deu para entender? Mais ou menos? Sim. Entendi. Anotei aqui e vai dar certo. Pode tacar na prova. Cadê a Sim, agora Michelle? não, né? Espera aí. Rapaz, poder pode, né? Mas eu tenho certeza que mesmo se colocar a prova agora, eu esqueço. Na verdade, vocês vão ter uma atividade, pessoal, disso aí, viu?
para pegar uma URL e encontrar cada coisinha dessa. Tá? Já adiantando aí, já deve estar disponível, aparecer para vocês umas 8 e umas 10h30. Pronto, a Naila já viu, certo? Né? E professor, Então, só mais uma dúvida. Só vai ter um TLD, um domínio e um subdomínio, né? não, TLD pode ter mais que um. A gente verificou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Certo? Que eu posso ter uma GTLD, né? Porque TLD existem dois tipos, ou uma CCTLD. Então eu posso ter algo genérico, né? Posso dizer lá .info e posso ter o código do país também. Então eu posso ter os dois, ok? Entendi. Tipo aqui, ó, FATES do Rio de Janeiro, tem um RJ, isso aqui é uma TLD, que me diz o estado. .gov também é uma TLD e o .br que também é uma TLD, certo? Mas eu só vou ter um único subdomínio e um único domínio. Entendi. O caminho pode ser mais do que isso, pode ser Gustavo Guanabara, barra, projetos, barra, entendeu? Por aí vai. Tranquilo? Sem ó, a gente viu questão do servidor, viu rota, viu tudo. Caminho do YouTube, deixa eu pegar até aqui o YouTube rapidinho. Do YouTube, né? Ó. A gente tem um protocolo HTTPS, temos o subdomínio www, temos o domínio YouTube, né? atld.com, barra, e aqui é o caminho, certo? E aí eu tenho um caminho, cada videozinho tem uma numeração diferente, tanto é que dá para a gente até colocar, se vocês clicarem, eu quero mostrar uma parte especial do vídeo, lá em clicando em compartilhar no YouTube, se tu botar começar tal, ele bota a quantidade de segundos para me poder identificar e ele começar o vídeo exatamente em segundos, beleza? Luan e Edson Nunes aí cantando. Quem já escutou essa frase? E o programa em HTML e CSS? Essa frase está correta? Não, sei lá. Não tá. Não, exato. Ela não está correta, porque HTML e CSS não é linguagem de programação, né? Nunca foi, nunca vai ser, não é uma linguagem de programação. Né? O correto é vocês falarem eu desenvolvo em HTML e CSS, né? Ou eu crio sites, alguma coisa assim do tipo, mas nunca eu programo, porque HTML e CSS não são linguagens de programação, né? É como o Marcelo disse, uma é linguagem de marcação e outra é uma folha de estilo. Criar uma coisa de programação chamada HTML. Não porque não é programação, né? Linguagem de programação é outra coisa. Então, o que é HTML? Né? Hypertext Markup Language. O H é de hipertexto, o T é de texto, o M é de marketing e linguagem. Então, o que é que está dizendo? Lê aí para mim, David. Tu quer ter uma voz mais bonita? Hypertext Markup Language. Traduzido para o bom e velho português, significa linguagem de marcação hipertexto. Você vai notar daqui a pouco que ela não funciona com instruções, como toda linguagem de programação. HTML é baseado em marcações chamadas tags, e elas comandam tudo. HTML trabalha fundamentada apenas nas marcas ou etiquetas do inglês tag, e as CSS funcionam baseadas nos seletores, propriedades e valores. Pronto, é como ele disse aqui, ó. Ele não entende instruções, tá? Então, o HTML não são instruções. A gente vai verificar quando a gente está estudando linguagem de programação, né? A gente está vendo agora. Ele não sabe o que é um if, o que é um else, o que é um se, o que é um loop. Ele não entende nada disso. Como eu não consigo dar instruções para ele, ele não pode ser considerado uma linguagem de programação. Né? Ele trabalha exclusivamente com uma tag. Eu coloco uma marcação e ele transforma essa marcação lá em algo. Então a gente tem aqui, ó, a gente trabalha com um website com três coisas diferentes: o HTML, o CSS e o JavaScript. HTML é todo o nosso conteúdo, todo o conteúdo do site. O CSS é todo o estilo do site. E o JavaScript é toda a interatividade.
Se eu pegar aqui o site do Globo Esporte, vou botar aqui para vocês, certo? Essa parte aqui, ó, vocês estão vendo? Eu acho que sim. Isso aqui é a parte do conteúdo. Então, esse conteúdo todo aqui é HTML, certo? Todo o conteúdo que está escrito aqui é HTML. As coresinhas, tamanho e tudo mais, isso tudo é baseado no CSS. E o JavaScript, a interatividade. Quando eu clico aqui no menuzinho, aí ele abre, isso aqui é JavaScript, certo? Isso aqui, HTML. Deu para entender? Vou voltar para cá. HTML é É o o. conteúdo do site. CSS é o estilo, é como deixasse bonito. Né? E o JavaScript é a interatividade. Mais ou menos. Professor, Oi. as imagens do site são HTML ou CSS? A imagem, ela é conteúdo, então ela é HTML, beleza? Mas como a imagem está sendo exibido, é CSS. Que foi, Janice? Me conte seus problemas. Entenda. HTML é o conteúdo. Então, é como, por exemplo, os anúncios. O que está dentro do anúncio, o nome da marca e tudo mais, aquilo ali é HTML. Agora, as cores utilizadas, o formato está retangular, está redondo, aquilo ali é estilização. Então, aquilo ali é CSS. Entenda como HTML fosse uma pessoa, como fosse eu, né? E o CSS fosse uma maquiagem que eu uso, para me deixar mais bonito, para tirar as olheiras, né? Um gel no cabelo. Deu para entender? É mais ou menos como se fosse isso, né? Então, o que é que acontece? Quando você vê uma menina ou um cara numa foto lá no Instagram, né, possivelmente ele tá com CSS. Por quê? Porque ele tá sempre bonito. Como você vê pessoalmente, é só HTML puro, né? Mais ou menos isso, né? E o JavaScript, a interatividade, é o que torna aquilo ali interativo, né? Por quê? Porque se não tiver interação, a gente não quer mais, né? É mais ou menos isso. Então, verifique isso. O HTML é o conteúdo da pessoa, é o limp seco. É aquele sitezinho que não tem nada. Licença. Então, Oi. por exemplo, uma curtida do Instagram, a informação da curtida é HTML, a imagem do coração mudando de cor é a CSS, e a interação, né, ter a função de clicar é o Java. Isso, o JavaScript, quando tu clica e fica aquele coraçãozinho vermelho, como modificou ali a interatividade. Então, ali é feito em JavaScript. O JavaScript, pessoal, ele faz as coisas ficarem interativas. Então, ele pode alterar tanto o HTML como o CSS, certo? Ficou bugada no negócio do domínio? Vou voltar aqui. Tá com o microfone aí, Genício? Tá? Eu quero ver tua voz. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui é pra frente. Volta, volta. Oi. Pronto, olha só quem apareceu. Deixa eu botar aqui, peraí. Seguinte, ó. Vamos fazer aqui uma revisãozinha do questão do domínio, hospedagem e tal. Entendeu a coisa da URL? Menos. Mais ou menos, pronto. A gente vai voltar aqui, fazer um flashbackzinho aqui.
Eu tô. Menina, sério, eu não tô sem prestar atenção basicamente em nada. Quando a Bora, gente problema. concentra. Esquece os problemas, certo? Porque a maioria dos problemas se resolve com dinheiro, então dando certo aqui, tu vai ficar rico, né? Mas vai. Bora lá. Vocês estão vendo aqui o que é o domínio, Marcílio. né? Vocês estão vendo aqui o... Estão vendo meu bloco de notas escrito? Eu tô. É o meu Instagram. Pronto, a gente vai usar como exemplo o Instagram da Genice, certo? Então, o que acontece? O que é domínio? É onde ele está hospedado, né? A gente pode pagar uma hospedagem e domínio nada mais é do que o nome, né? O nome onde eu vou acessar, é como se eu pagasse lá o Genize, né? Então, tudo que eu falo do domínio é o meu endereço. O endereço está lá. Meu endereço, meu domínio é isso aqui, ó. É o que tem no meio, é o Instagram. O domínio é o que está lá no meio, é o Instagram. Instagram é meu domínio, como a Globo é meu domínio, o Facebook é meu domínio. Quando tu criar um site, aquele nomezinho do teu site vai ser o teu domínio. Só que a URL, né, ela é composta de diversas coisas, é como se fosse quebrado. Aí vamos lá. Aqui, a gente vai quebrar isso aqui, ó. Tudo que tem um ponto, uma barra e por aí vai, significa alguma coisa na computação. Esse HTTPS é o meu protocolo, certo? Pode ter ou não protocolo. Possa ser que não tenha protocolo, estou usando protocolo nenhum, ou pode ser só HTTP. Então, eu vou dizer que até essas duas barras aqui é meu protocolo. Ah, tá. Já já eu digo como é que ganha dinheiro. Tô quase entendendo. Mas vai dar certo. Bora lá. O www aqui é meu subdomínio. Então, em qualquer site, o que aparecer primeiro é chamado de subdomínio. Certo? Por que é sub? Porque ele vem antes do domínio. Ok? Então, o meu www aqui, ó, é meu subdomínio. Eu posso ter outro subdomínio fora o www? Posso, dependendo do site que eu tiver. Se tu pegar o Meet ali, tem meet.google, não tem um www na frente. Então, né, o meu subdomínio seria o Meet. Tá vendo ali no Meet, ó? Vou pegar aqui o Meet aqui em cima. No Meet aqui, ó, o meu subdomínio seria esse Meetzinho aqui, ó. O Instagram, o que é o Instagram? O Instagram é meu domínio, é onde eu acesso, tudo tá lá, é como se fosse a pasta principal, por assim dizer. Depois do domínio, nós temos o quê? O ponto .com. O ponto .q é chamado de TLD, certo? Existem CCL, existe a genérico, que é dos países, que é o código do país, existe o código da função. Ponto .com é produto comercial. Então, tudo que vier depois do meu domínio vai ser chamado de TLD. E depois, o que tiver depois de uma barrazinha aqui, ó, é chamada caminho. O que acontece? Se tu acessar o Instagram, digitou lá, www.instagram.com. Acessando o site principal, tu não está especificando nada, tu não está tendo um destino. Quando eu acesso um perfil de alguém, eu preciso saber o que é que eu estou lá. Então, eu vou escolher um caminhozinho. Nota que cada usuário do Instagram ele vai ter um caminho específico. Geralmente, esse caminho nada mais é do que o usuário que tu cria. Certo? Então, quando eu crio o Jenny H15-Lima, significa que eu estou criando um caminhozinho para lá. Estou criando uma pastazinha dentro do meu Instagram que vai guardar todas as minhas informações. Porque tem uma barra aqui depois, porque eu posso acessar várias coisas da Genise, que é bloqueado dela aqui, então eu não tenho acesso. Mas pegar aqui o Marcílio, que é meu amigo. O Marcílio e Marcílio 121. Eu tenho medo de ligar o microfone, porque quando eu tô triste, é o Marcílio falando da minha voz. Meu Deus do céu. É apaixonado. Já já eu falo para a irmã dele, eu quero ver isso aí tudo. Se eu vim aqui no Eu Marcílio, não gosto de ligar o microfone. se eu vim aqui no Marcílio, isso aqui eu estou acessando uma foto dele. Qualquer um que digitar esse caminho aqui vai ver a mesma foto que eu estou vendo do Marcílio.
certo? Se eu mudar de foto, ó, mudei a foto, vocês estão vendo a mudança. Se eu mudar aqui a foto, já é outra, certo? Isso aqui é FP porque é a foto do perfil. As fotozinhas que tá lá, as publicaçõezinhas dele. Então, sempre, o meu caminho ele pode ser alterado, porque o caminho ele mostra o arquivo que tá lá. O meu domínio é o mesmo. O meu domínio aqui é o Instagram. O meu sub também é o mesmo. A minha TLD também é a mesma. Vou até atrás dessa foto. Eu. Digitei para tu ver a foto dele aí, ó, encostado na parede. Pera aí. Gente, coisa triste. Ei, não, bichinho bonito. Vou me ligar do Marcinho. Então, tem não, isso. Eu sempre votei um subdomínio, um domínio e uma TLD. Posso ter ou não um caminho, dependendo do que eu estiver acessando. Posso ter mais de uma TLD? Posso. Geralmente 2 ou 3 no máximo. Posso ter mais de um subdomínio? Não. E posso ter mais do que um domínio? Também não. Okay? O domínio nada mais é do que o nomezinho que meu site vai estar lá. Esse nome aqui é único. Não existe outros domínios chamado Instagram. Só existe um domínio chamado Instagram. Nesse domínio Instagram, eu posso ter diversas subpastas, né? Diversos caminhos e daí vai, ok? Mais ou menos. Ficou menos ou ficou mais. Fale agora, se cale para sempre. Entendeu? É melhor ficar calado. Não, menina, fala. Nunca mais eu quero ligar. Sua dúvida pode ser a do coleguinha. Vergonha. Normal, mano. Ei, professor, a tarefa vai ser sobre descobrir essas coisas aí, é? É, que é a tarefa de vocês, né, que já tá aí, para quem viu e tal, vocês vão pegar um site, claro que não vão poder pegar nenhum site que eu dei como exemplo, né, já tá lá na sala, e vão botar o URL do exemplo, o exemplo que eu dei aí, eu peguei o Instagram da Genise, né, e aí vão dizer o que é subdomínio, o que é domínio, o que é TLD e o que é o caminho do site que vocês pegaram. Vai entregar até quando? Até sexta-feira. Na outra? Não, nessa mesmo. Tá em tempo suficiente. Jesus amado. Ah, de boa, cara. Isso, só As pesquisar e escrever tarefas, lá. se for uma tarefa, Bastante, pô. vai ter tarefa que vai ser 10 questões e por aí vai, certo? Eu não vou dizer que vocês não vão ter tarefa desse tipo, vocês vão. Mas essas tarefas mais simples, eu quero botar na mesma semana para que vocês, para mim possa ver se vocês estão entendendo o conteúdo, né? Então a tarefa não vai ser longa. O Info2 pode dar exemplo aí até para vocês. As tarefas não são longas, tipo, é uma tarefa ali simples para saber se o ponto central daquela aula foi entendido. Qual é o ponto central dessa aula? O que é domínio, o que é hospedagem, o que é URL. Então, você tem que saber resolver isso aí, né? Nossa aula vai até 11 horas, é? É. Entendeu? Oi. Ei, Nard, eu acho que como o senhor começou um termo atrasado, eu não sei, é por mim. Não, Acho que o senhor podia dar 10 minutos de aula, mano. vou continuar aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui. A gente veio aqui, HTML, tags de HTML, né? Uma tag é um conjunto de palavras entre sinais de colchete angular, conforme representado a seguir. A maioria das tags possui uma abertura e um fechamento, e você identifica isso pela presença da barra no fechamento da tag. Isso aqui é a sintaxe de qualquer tag. Então, por exemplo, isso aqui é uma tag de parágrafo. A abertura dela, colchete P, colchete. O que eu tenho dentro da tag? Já eu chego lá. Que é o conteúdo da minha tag. E para fechar, eu tenho que colocar uma barrazinha. Nada mais é, vocês têm que aprender que tudo que abre, fecha. Então, se eu criar uma tag parágrafo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir, fechar ela, certo? Depois eu escrevo o conteúdo. Por quê? Porque se você abrir aqui, ó, abrir minha tag, escrevi, possa ser que você esqueça de fechar, certo? E se você esquecer de fechar, vai dar problema. Então, o ideal é que toda vida que vocês utilizarem qualquer tag, vocês abram ela e em seguida fechem ela, ok? E depois vocês digitam conteúdo.
Deu para entender, mais ou menos? É claro que se a gente for utilizar algum software como Sublime e tudo aí por aí vai, ele já fecha a tag automática, mas às vezes tem um probleminha que às vezes tem algumas tags não fechadas. Então, por o Ellison não esquecer, tudo que abre fecha. Então, sempre que ele abrir uma tag, automaticamente ele já fecha e depois ele coloca o conteúdo dentro dela. Se o Facebook fosse uma tag, seria assim. Só que aqui embaixo, ó, tu notar, tu não tá fechando. Para que eu faça um fechamento da tag, ela tem que ter a barra. Certo? Então, se eu botar a tag OL, e para mim fechar ela, eu não posso colocar só OL. Porque aqui eu estou criando duas OL. Eu tenho que colocar a barrazinha para fechamento, que é essa barrazinha aqui, ó. Para quem não sabe onde está essa barra, está no canto direito do teclado, do lado do Shift, inferior direito. E, professor, então assim, abriu a tag, fechou ela e escreve conteúdo depois dentro, né? Escreve conteúdo depois dentro. Só para não esquecer, tá? Beleza. Porque, como eu disse, tá fazendo muita coisa, aí tu passou de um conteúdo, já cria outra tag e esqueceu de fechar aquela anterior, né? Então, por aí vai. É porque o teclado é menor. As tags também podem ter atributos e valores que vão configurar seu comportamento, né? Aqui a gente, por exemplo, a gente tem a tagzinha a abertura dela, temos um parâmetro, esse parâmetro recebe um valor, aí depois temos um conteúdo. Isso aqui é um link, tá, pessoal? Então, quando eu clicar em exemplo de link, isso aqui vai me direcionar para essa página aqui. Então, essa parte aqui, href destino, não aparece. Aparece só o exemplo de link. Então, uma tag ela pode ter atributos. E esses atributos podem possuir valores. Pode ter mais de um atributo? Sim, pode ter mais de um atributo. A gente vai ver isso na prática. Não se preocupe, isso aqui é apenas a sintaxe. Seletores de CSS, né? CSS são Cascade Style Estilo, folha de estilo em cascata. Elas são usadas para configurar um resultado visual dos elementos HTML. As configurações das CSS são realizadas através de seletores. A CSS e HTML é em feminino, tá? Então é a CSS e a HTML. Que a gente tem um seletor. Esse seletor aqui pode ser uma tag específica, pode ser uma classe, né? A gente vai estar colocando. E pode ser um ID. Pode ser, então, esses três tipos de seletor. Ou uma classe, ou uma tag, ou um ID. E aí eu declaro, na minha declaração, eu mexo aqui nos atributos, estou mudando aqui a fonte, estou mudando o tamanho e estou mudando a cor. Então, eu tenho aqui as propriedades e os valores dela. Claro que um seletor ele pode ter mais propriedades do que as que estão mostrando aqui. Porém, eu só consigo, eu só tenho que mostrar, declarar as que eu vou estar utilizando. Se eu não vou mexer no tamanho da minha fonte, não tem por que eu declarar o tamanho da fonte, certo? Se eu não vou mexer na minha cor, não tem por que eu declarar a cor, ok? Por que isso? Porque é perca de tempo, eu vou escrever uma linha que eu não vou estar utilizando, né? Porque ele é chamado de cascata, porque ele faz linha por linha. Então, se abaixo desse seletor aqui eu colocar outro parágrafo, esse parágrafo de baixo ele vai apagar o de cima. Isso aqui é um exemplo, ó, que é um seletor H1, né, que é do meu título, e aqui é a minha declaração. Estou mostrando font family é o tipo de fonte, font size é o tamanho da fonte e color é a cor da fonte. Blue aqui é azul, viu? Para quem sabe inglês aí como a Genise, né? Polygon. Então, tal, isso aqui é em inglês. Aqui eu já estou dizendo, ó, a fonte escolhida, o tamanho da letra e a cor da letra. Quando nós criarmos o nosso documento HTML, que é na próxima aula, a estrutura básica é essa, né? A gente vai fazer isso na prática. Vocês vão poder estar utilizando o bloco de notas para programar, o Notepad++. Na sala de aula, eu coloquei o mais popular entre os desenvolvedores web, que é o Sublime, certo? Pode estar utilizando. Coloquei lá tanto a versão portable, como a versão de instalação e o link do próprio site do Sublime. Então, vocês têm até a próxima aula para poder fazer a instalação do que vocês preferirem estar utilizando. Só explicar aqui por cima a estrutura básica do documento. A gente vai fazer isso aqui na prática. Nessa primeira linha, vocês estão vendo aqui doctype HTML.
valendo 2 Big Big. Qual é a versão mais atual do HTML? É o 5. É o 5, sei lá. exato. Então, quando eu utilizo o doctype HTML, eu estou dizendo que o meu navegador, né? Qual é o navegador? Pode ser o Google Chrome, pode ser o Safari, pode ser o Opera, pode ser qualquer navegador, né? Ele utiliza a versão mais atual do meu HTML. Se a gente estiver utilizando o 6, se existir, né, for lançado o 6, então esse doctype ele vai fazer você utilizar o HTML6, ok? Então o doctype aqui ele vai servir para a gente utilizar a versão mais atual do HTML, independente de qual versão é. É claro que eu posso usar o doctype e limitar, posso botar dizer, utilizo o HTML4, porque meu site é antigo, foi instalado no 4, por aí vai. Deu para entender? E se HTML linguagem PTBR, eu estou dizendo interruptor, não. É só que eu estou dizendo qual é que eu vou utilizar, qual é a versão que eu vou estar utilizando o HTML. Em vez de eu especificar qual é a versão, o doctype eu estou dizendo que utiliza a mais atual, né? Utiliza a mais moderna. Esse HTML linguagem, nessa linha 2 aqui, ó. Estou dizendo que a língua que o meu site foi construído foi em PTBR. Mas, professor, tem palavras em inglês, francês. Tenho como dizer que aquela parte está em outro idioma. Mas como a minha página em geral está em português, eu estou colocando que a linguagem dele é em PTBR. Isso aqui, pessoal, para mim, para você, usuário, não faz diferença nenhuma. Mas para o buscador, os robozinhos do Google faz. Quando tu coloca lá que só quer um site em português Brasil, ele verifica essa linha aqui do código e traz para vocês. Se não tiver, ele não traz, tá? Ele pode até botar porque ele identifica, mas na prioridade, não. Na linha 3 a 7, está vendo a palavra read? Todo o documento HTML é dividido em duas partes. O read, que é a cabeça, e o body, que é o corpo. Então, no read, nada que está no read vai ser mostrado. Eu tenho aqui na linha 4 o meta-7, que é a codificação. TF8 é as línguas latinas, né, que a gente coloca acentuação. Esse viewer point aqui nada mais é do que a escala. Esse escala de 1 para 1, 1.0, significa que ele vai preencher toda a área do meu monitor, né, independente do tamanho do meu monitor. Então isso aqui também é padrão. O título do documento é o que aparece lá em cima. Ó. Quem está aqui no Meet, está vendo ali, ó, meet.html/css. Isso aqui é o título da minha página. Se eu trocar o título, botasse outra coisa, apareceria outra coisa. Beleza? Ei, professor, Oi. uma tag precisa estar na mesma linha para ser aberta e fechada? Tipo, deixa eu ver um exemplo aí. O senhor colocou title ali, tipo de título. Aí o senhor abriu e fechou com o conteúdo, sei lá, sendo documento. E aí fechou na mesma linha. Mas tem o re também, de cabeça, tipo, que tem lá no começo isso e fecha lá no final. Eu posso colocar isso em qualquer HTML, de tipo, uma tag aberta, começando em uma linha e fechando em outra. Pronto, pode. O que acontece? Porque o read não está na mesma linha, aqui está, né, a tag. É por questão de indentação. A gente viu lá na programação para poder saber o que um está dentro do outro. Aqui, como o read está na linha, está aqui, e o meta e o título estão mais recuadozinhos, eu sei que esses 3 elementos estão dentro do read. Fica mais fácil visualizar, entendeu? Eu podia ter feito a mesma coisa aqui com o título. Eu podia ter colocado o título aqui. Deixa eu transmitir isso aqui para vocês. Pronto. Podia ter colocado aqui, ó, vocês estão vendo o título? Fechado aqui. Ok? Professor, essa forma e a que está lá, dá no mesmo? Dá no mesmo. Certo? Vai ter tags que eu sei que vai ter muita coisa dentro, então eu prefiro abrir e fechar ela, porque fica mais fácil eu ver visualmente.
E outras, como é pequenininha, eu coloco ela toda por extenso. Então, tanto faz tá assim, como tá assim, certo? Dá no mesmo. A diferença é que aqui eu visualizo mais facilmente esse título, que essa palavra está dentro do título, ok? Só que a gente vai ver, quando a gente estiver mexendo mais, a gente vai verificar. Deu para entender? Deu. Valeu. Deixa eu trazer aqui para cá de novo, só para mim. E o body é todo o conteúdo da minha página, certo? Da linha 8 até a 10ª, o que vier aqui dentro será o meu corpo, né? O meu conteúdo. Então, tudo que tiver na minha página vai estar, porque eu posso mostrar para o usuário, vai estar aqui, ok? Vou disponibilizar os slides. Hoje eu coloco todos os slides. Geralmente eu boto um slide só, tá? Então, eu vou colocar tudo que a gente viu até agora nesse único slide. Tranquilo. Próxima aula, instala, né? O Felipe tá me mandando eu ir embora. Então, próxima aula, a gente vai criar a nossa estrutura básica, a gente vai criar o nosso primeiro site, né? Então, a gente vai estar criando o nosso sitezinho, instalem. Quem não tem, utilize um dos aplicativos que vocês têm no celular, que dá para utilizar, o decoder, ou utilizem o próprio caderno para que possa anotar. Isso, o read é cabeça e o body é corpo, não é body, tá? É body. Então, por hoje é só, a gente se vê amanhã, se cuidem. Melhoras, Denise, esqueça os problemas. Valeu, professor. Valeu, povo. Até. Tchau, amigo. Bom.